Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no nosso canal. Como vocês podem ver, eu estou em casa, então não é trabalho no terreno, também não é nenhum serviço do João que eu vou mostrar para vocês hoje. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho dos meus dotes culinários. Isso mesmo, eu vou cozinhar. Não cozinhar necessariamente, né? No decorrer dessa semana foi aniversário do João Paulo, foi aniversário do pai dele, foi aniversário do Michel também. E eu vou fazer um bolo para comemorar o aniversário deles. Lembrando assim, gente, eu não sou confeiteira profissional. É um bolo simples, é um bolo caseiro. É um bolo assim que eu gosto de fazer, particularmente eu acho ele uma massa fácil, uma massa que fica bem saborosa, é boa de lidar, é boa para você manusear para fazer um bolo recheado. E é um bolo que agrada muito o povo aqui de casa, né? Então, vou estar fazendo ela, vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? Toda a maneira que eu faço. E assim, gente, eu acredito que se você tem dificuldade de fazer bolo, às vezes você tem vontade de fazer um bolo recheado, ou não acerta a massa, não sabe como fazer, eu acho que vocês vão gostar muito dessa massa. Eu tinha muita dificuldade com bolo, hoje já até que consigo fazer algumas opções, né? Mas esse é um dos primeiros que eu aprendi a fazer e é uma receita assim que eu não abandono mesmo. Eu aprendi ela com a minha mãe, tá? É uma receita de pão de ló, é um pão de ló simples, um pão de ló de água. Ele vai pouquíssimos ingredientes e é muito fácil de fazer, tá? Então, primeiramente, lembre-se de deixar o seu like e mão na massa. Então aqui, ó, eu já bati as claras em neve, foram 4 claras. E ali estou com as gemas reservadas, são 4 gemas também. Já vou mostrar pra vocês agora como que eu vou fazer o restante dessa massa. Essa massa, eu considero ela uma massa muito boa pra fazer bolo recheado. Ela vai poucos ingredientes, é uma massa simples, é um pão de ló simples, mas que no final ele dá um resultado bem bom, ele fica bom pra você manusear, pra dividir a massa. Então aqui já bati as claras em neve, vou reservar. Agora eu vou trabalhar aqui com as gemas, tá? Então aqui eu tenho 4 gemas. Eu vou começar a bater elas aqui. Já vou ligar a batedeira. Ai, eu já estava esquecendo, mas eu já vou colocar aqui no suporte, porque um dos segredos dessa massa é não parar de bater, você colocar os ingredientes sempre com a batedeira ligada, tá? O primeiro ingrediente que vai aqui junto no ovo é água quente. Então é muito importante você ir batendo já, pra ele não acabar cozinhando o ovo. Então eu já vou mostrando aqui pra vocês. Deixa eu travar esse tripé numa altura que fique bem legal. Então ali já estão as gemas, né, que eu já falei pra vocês. Então, reservei as claras em neves, as 4 gemas estão ali, vou começar a bater. Então, com a batedeira ligada, eu vou adicionar uma xícara, não sei se estão vendo aqui, uma xícara de água quente. E eu vou adicionando aos pouquinhos para não cozinhar o ovo. Aí eu vou deixar batendo, ele vai esfriando até eu adicionar o total. Ele vai ficar uma espuma, ele vai espumar bastante. Já começou a fazer espuma, ele quase enche a bacia da batedeira.
que eu não desligo a batedeira em momento nenhum enquanto eu tô fazendo essa massa. Eu diminuí ali um pouquinho a velocidade pra diminuir o barulho, eu poder explicar um pouquinho pra vocês, mas enquanto eu tô fazendo essa massa eu não desligo a batedeira. Agora, ó, então eu coloquei o açúcar, agora eu vou colocar de trigo. O trigo também, a mesma quantidade, são 2 xícaras de trigo, mesma coisa, colocando aos pouquinhos e mantendo a batedeira ligada. Deixando misturar bem, deixando a massa bem homogênea, ele não vai batumar, ele não vai ficar uma massa pesada. Então sempre tomar esse cuidado de colocar aos pouquinhos e batendo. Quando você for colocar o trigo, ele já vai dar uma baixadinha nessa massa aqui dentro da batedeira, porque até então a gente tem a sensação que ela vai derramar, né? Porque ela fica bem espumadinha. Então, colocando o trigo, ela já começa a dar uma firmada na massa e ele começa a baixar. Vou bater a mão para que eu consiga agora misturar bem, deixar ela bem homogênea. Então eu costumo bater bastante para dar um resultado bem bom na massa. Eu vou misturando para ela ficar uma massa bem homogênea. Aqui os ingredientes principais eu já coloquei, tá? Aqui, para finalizar essa massa, eu agora vou colocar somente as claras em neve e o fermento em pó. Para quem quer fazer uma massa escura, quero fazer uma massa tipo bolo de chocolate, pode colocar aqui o achocolatado ou então o cacau em pó. Quem gosta de baunilha, essência de baunilha, pode colocar umas gotinhas, para ele dar um gostinho diferente. Aí são as variações da massa. Eu vou fazer ele simples, uma massa branca. Então agora eu tô colocando aqui a clara em neve. Não vou bater na batedeira, vou mexer ela com a mão. Aqui, ó. Vou mexer até ela se misturar bem com a massa. Ela já vai ficar uma massa assim que você vê ela espumadinha, uma massa que ele já dá um resultado bem legal. Ele já fica com uma aparência bem bonita mesmo antes de você assar, você já consegue ver que o seu bolo vai ficar um bolo bom. E assim, é uma massa que eu utilizo bastante por ela ser fácil, por ela ir pouco ingrediente. E além disso, como eu falei, ele é muito bom pra você usar para massa, para recheio. Eu gosto de fazer ele simples, muitas vezes só com chantilly e coco, ele fica um bolo simples, bem saboroso, uma massa bem fofinha, tá? E para terminar, coloquei as claras em neve. Agora, para finalizar, é 1 colher de fermento em pó. Eu uso já a tampinha, que equivale a 1 colher.
mesma coisa, não vou mexer, né? Desculpa, não vou bater com a batedeira, vou mexer só com a mão, tá? Vou misturar bem misturadinho esse fermento e a massa está pronta. Aí é só colocar na forma já untada e assar em forno pré-aquecido. Eu costumo, depois que coloco na forma, dar uma batidinha no fundo da forma, dar uma balançadinha, porque se ele ficar alguma bolha, alguma imperfeição, ele vai acabar corrigindo, tá? E ele ajuda também ele ficar mais uniforme, bem espalhado pela forma, não vai ficar mais num lugar que no outro. Então eu dou essas batidinhas, dou uma balançadinha e prontinho, eu vou levar pro forno. Então aqui, ó, gente, ele já está lá no forno, tá? Eu liguei o forno uns 5 minutinhos antes de colocar ele. O meu forno, ele está eu vou assar ele a 275, 280 graus. Então tá aqui, não sei se, acho que não vai focar pra vocês verem, mas a temperatura então tá em 275. Ele vai levar no forno aproximadamente meia hora, 40 minutos. É bom que antes de meia hora você não abra o forno, tá? Pra ele não correr o risco de baixar, tá? Mas a partir de meia hora você já consegue dar uma olhadinha se ele já tá no ponto, porque ele assa rapidinho. Pra esse bolo que eu vou fazer 2 massas. A outra vai ser igualzinha a essa, então enquanto esse tá assando eu já vou batendo a outra massa, eu não vou gravar, porque vai ser o mesmo procedimento dessa.